The language in this video has been translated using AI translation via HeyGen. While we strive for accuracy, the translation may not be entirely precise or reflect the original intent and meaning in all cases. We appreciate your understanding as we work to make this content more accessible through AI-assisted translation. A linguagem neste vídeo foi traduzida usando tradução por IA via HeyGen. Embora nos esforcemos pela precisão, a tradução pode não ser totalmente exata ou refletir a intenção e o significado originais em todos os casos. Agradecemos sua compreensão enquanto trabalhamos para tornar este conteúdo mais acessível por meio de tradução assistida por IA. Olá, aqui é o Michael Lawless e neste vídeo vou falar sobre o módulo de Design de Fármacos com Inteligência Artificial, ou AIDD, no ADMET Predictor. O objetivo deste módulo é otimizar compostos para alcançar alta potência no alvo primário, alta viabilidade sintética e boas propriedades ADMET e farmacocinéticas. Este próximo slide é uma visão geral do fluxo de trabalho do AIDD. Primeiro, começaremos com um conjunto de dados contendo informações sobre a atividade no alvo. Então, estes são compostos que baixamos do banco de dados Kimball, que contém valores de IC50 na forma de PIC50 para inibição da base 1. O primeiro passo é desenvolver relações entre estrutura e atividade em um modelo QSAR para prever a atividade dos compostos. Isso pode ser alcançado com algumas das outras ferramentas do ADMET Predictor, como a geração de classes e o R-Group Analyzer, que vão ajudar você a explorar as informações de SAR para determinar o que é responsável pela atividade. E podemos usar isso dentro do módulo AIDD para restringir o espaço químico, de modo que seja pertinente aos inibidores da base 1. Eu também desenvolvi um modelo de conjunto de redes neurais artificiais usando o módulo ADMET Modeler dentro do ADMET Predictor para desenvolver um modelo que prevê valores de PIC50. Em seguida, precisamos introduzir uma molécula semente como ponto de partida para a execução do AIDD. Aqui está uma molécula simples do conjunto de dados que usaremos como molécula semente inicial. Em seguida, vamos gerar candidatos, e essas moléculas serão geradas aplicando transformações em compostos selecionados aleatoriamente da população atual. Também temos uma consulta de esqueleto, que é uma subestrutura obrigatória para todas as moléculas. Assim, uma vez que uma molécula é gerada, ela verifica a consulta de esqueleto para garantir que atenda a esse requisito. Se não atender, essa molécula é removida e outra é selecionada. Também temos um filtro de propriedades semelhantes a fármacos, que irá remover compostos que não apresentam essas características, como acetais, microaceptores, etc. E isso pode ser modificado pelo usuário para remover compostos indesejáveis. Em seguida, pegaremos esses compostos candidatos e vamos prever a atividade-alvo usando o modelo QSR. Você também pode usar programas externos, por exemplo, realizar docking em um sítio ativo para pontuar as moléculas. Dentro do ADMET Predictor, temos uma previsão de viabilidade sintética. Podemos incluir propriedades ADMET, como risco ADMET, e propriedades farmacocinéticas, como biodisponibilidade oral. Em seguida, usamos uma otimização de Pareto para selecionar as melhores moléculas candidatas com as pontuações mais altas. Este é um exemplo de uma frente de Pareto. Aqui temos simplesmente dois objetivos que estamos tentando otimizar X e Y, e quanto menor o valor, melhor. Esta curva vermelha representa os compostos na frente de Pareto, a primeira frente de Pareto. Se precisarmos selecionar mais compostos, eliminaríamos esses e, em seguida, realizaríamos a seleção nas moléculas restantes. Isso seria representado por esta linha verde aqui. Em seguida, repetimos o processo, gerando mais moléculas semente, atribuindo-lhes pontuações, etc. O programa foi otimizado para gerar até 10 milhões de moléculas.
por 24 horas. Agora vou mostrar como configurar uma execução do AIDD. Precisamos destacar a linha que contém a molécula semente. Também poderíamos destacar várias moléculas, se quiséssemos, e todas elas seriam usadas no conjunto inicial de estruturas. Em seguida, clicamos no ícone do AIDD para abrir a primeira caixa de diálogo do AIDD. E então, simplesmente escolhemos nossas funções objetivo. Portanto, limitamos o número de funções objetivo a 5 propriedades. Então, vou usar dificuldade sintética, biodisponibilidade oral, ou FB. Também vou avaliar o risco ADMET, o modelo Base 1 que desenvolvemos. Então, este é o modelo ANEXR. E também vamos usar algo chamado risco BBB, que foi criado especificamente para esses inibidores base 1, para otimizar o potencial de penetração na barreira hematoencefálica. Agora, uma vez que temos essas propriedades na seção de otimização, podemos clicar em uma propriedade específica para otimizar e definir o valor limite. Os valores limites são muito importantes no design de fármacos com inteligência artificial. E o motivo é que qualquer coisa que seja o composto mais potente ou o melhor para isso, a frente de Pareto sempre será selecionada e será levada para a próxima rodada de AIDD. Então, se você gerar um composto que seja muito simples de sintetizar, digamos que ele tenha uma dificuldade sintética de 1, ele vai permanecer na população, mesmo que talvez não tenha uma inibição base ótima, 1 de inibição. Então, o que vamos fazer é definir um valor limite em 2,5, de modo que qualquer coisa abaixo de 2,5, neste caso, seja ajustada para 2,5, para que possamos criar compostos mais pertinentes para isso. Então, vou definir isso em 2,5. Para a biodisponibilidade oral, vou definir em 90%. Isso significa que qualquer coisa acima de 90% já é boa o suficiente. A penalidade de risco admitido vou definir em 0,9. Novamente, qualquer valor inferior será ajustado para este. E então, para o modelo de inibição base 1, vou atribuir um PIC 50 de 10. Antes de passar para a próxima caixa de diálogo no fluxo de trabalho do AIDD, vou falar sobre o cálculo de objetivos usando funções externas. Então, você teria que ativar este botão de opção aqui, e depois selecionar um arquivo de parâmetros para uma função externa. E eu tenho alguns que configurei, então esta é a função externa que eu chamei, e ela está associada ao Autodoc. No topo do arquivo você pode definir um caminho de arquivo, o alias. Isso aponta para um diretório específico, e dentro desse diretório você vai definir o caminho. Você também define um argumento de linha de comando, que é um script a ser executado. Então aqui ele vai executar este AIDD, ou executar o script autodoc.bat, que é um script simples que apenas muda para o diretório de trabalho e então executa um programa chamado autodoc.py. Este é um script que escrevi para avaliar os compostos em um sítio ativo, ou seja, documentar um sítio ativo. Então, se descermos mais um pouco, isso vai gerar um arquivo candidates Tony Smiles. Assim, quando o AIDD gera estruturas candidatas em uma iteração, ele as escreve neste arquivo. E então, o script, o autodoc.py, vai ler esse arquivo, converter os compostos para 3D, docá-los e depois retornar as pontuações em um arquivo de texto chamado autodoc_dot. Esse arquivo será lido pelo AIDD e conterá as pontuações do Autodoc para o programa. Assim, o programa permitiria que isso fosse executado, leria as pontuações e então usaria isso como uma função executiva. Agora vou clicar no botão próximo para ir para a próxima caixa de diálogo. E é aqui que você configura algumas regras de filtragem. Então, a primeira coisa que você pode fazer é definir uma consulta de esqueleto, scaffold. Isso pode ser uma string smarts que você digita aqui ou carrega de um arquivo. Se você clicar no botão Catálogo do Designer de Química Médica, a estrutura da consulta será exibida aqui. E então você poderia modificar isso, talvez removendo alguns átomos aqui. Você também pode especificar que
Este átomo, você sabe, a contagem de substituintes é desenhada para que nenhum substituinte seja removido, este anel, etc. Neste exemplo específico, vou carregar um arquivo SmartS chamado Base on Scaffold Query. E esta é uma string smarts que define o esqueleto que queremos manter. Então ela inclui este grupo NH2. Este é o grupo NH2 exocíclico neste anel de oxazina, então conectado a um carbono que segue por aqui. Então isso especifica uma consulta. E toda vez que uma molécula candidata é gerada, ela verifica essa string smarts e, se não corresponder, descarta aquele composto e gera outro composto. Então aqui embaixo podemos definir um filtro de produto. E temos um exemplo disso na árvore do AdMob Predictor. Vou usar um específico para o AIDD que configurei especialmente para este tutorial. E este é um esqueleto semelhante a fármacos aqui, e você está convidado a utilizá-lo. Dê uma olhada nesse arquivo como parte dos tutoriais aqui. Isto é apenas uma lista de subestruturas. Novamente, se ele gerar um composto, ele avalia este arquivo de consulta e se corresponder a qualquer uma das consultas ali, esse composto falhará e será substituído por outro composto. Então, simplesmente vou clicar em próximo. Esta é a caixa de diálogo final. Aqui podemos especificar regras de transformação e há regras de transformação específicas configuradas com este arquivo em particular. Mas podemos substituir isso pelo nosso próprio arquivo de usuário. Também podemos dar uma olhada nas transformações aqui clicando neste botão e ele irá listar as transformações individuais. Você pode desativar ou ativar algumas dessas transformações e então salvar isso em um arquivo, de modo que você possa simplesmente carregar esse arquivo e ele removerá certas transformações. Então, se eu clicar aqui, carregar do arquivo, novamente, vou pegar isso do tutorial do AdMap Predictor e essas transformações serão desativadas. Então, quando eu clico nisso, você vê, por exemplo, que criar anéis está desativado e adicionar anéis fundidos também está desativado neste exemplo específico. O número de execuções de otimização é definido por padrão como 100. Vou definir como 5 para que possamos produzir rapidamente esses resultados e analisar a saída. Por padrão, ele gera 500 compostos por geração, exceto na primeira geração, em que irá gerar 1000 moléculas. Então, o tamanho mínimo da população após cada conjunto de poda é definido para 500. Essa é uma maneira de aumentar a população inicialmente e ter mais moléculas para selecionar. Vamos definir a frequência de arquivos intermediários para 10%. Isso significa que a cada 10% das execuções de otimização será gerado um arquivo contendo essas moléculas e suas previsões. Vamos utilizar multithreading para tudo ao longo do processo. E então precisamos configurar uma pasta de resultados. Então vou navegar até uma pasta específica aqui. E é lá que todos os arquivos de saída serão criados. Estou indo para uma pasta específica. Vou criar uma nova pasta. Vamos apenas chamá-la de AIDD1. E então, se eu clicar ali, ela será selecionada aqui embaixo. E todos os nossos arquivos de saída irão para lá. E então estamos simplesmente prontos para rodar. Então vou clicar no botão de execução. Isso vai iniciar a execução do AIDD. Então ele gerou 1000 moléculas. Agora está avaliando o risco admit e todas as funções objetivo ali e depois avaliando quais precisamos manter para a próxima população. Aqui ele aumenta a população para 28. Depois ele coloca todas essas no pool. Então ele vai modificar essas, criar uma nova lista, prever as propriedades delas e depois aplicar a frente de Pareto e levar essas para a próxima iteração. E assim por diante. Então ele vai fazer 5 iterações. Agora terminou a 5ª iteração e está gerando a população final. E esses serão exibidos em uma nova janela, ou em uma nova janela do AdMat Predictor aqui. Então, vou apenas ocultar isso. E aí você vê, então. Agora temos todas as funções objetivo aqui por padrão, e eu só vou usar a opção de visualizar e redimensionar as linhas para ajustar todos os dados das células. Então isso vai levar um segundo. Está redimensionando todas as linhas para que possamos ver essas informações do cabeçalho e também os valores ali dentro. Então vamos dar uma olhada nisso. Temos a biodisponibilidade oral, a base 1,
função objetivo, risco de admissão, risco BBB e dificuldade sintética. E vamos apenas classificar isso em ordem crescente. E você vê, alguns desses valores são negativos. Um valor de PIC 50 negativo não faz sentido. Mas o que foi feito é o seguinte. Este composto em particular está fora do escopo para o modelo base 1. Ele penaliza isso em 10. Então ele pega o valor de PIC 50 calculado e subtrai 10 dele. Assim, o valor previsto de IC50 é em torno de 4. Subtraindo 10, isso resulta em um valor negativo. E essa é uma forma de penalizar compostos que estão fora do escopo do modelo. Se classificarmos na outra direção, veremos que a molécula com a maior pontuação tem um score de 9,3. Então, este seria um composto previsto como subnanomolar, composto previsto como nanomolar aqui. Agora, vamos apenas redefinir isso para os valores originais e dar uma olhada nos controles da planilha aqui. Quando ele cria este arquivo, automaticamente configura o filtro aqui, e isso permite que você filtre compostos com base em suas propriedades. A biodisponibilidade oral varia de cerca de 5% a 90%. Então, queremos descartar compostos, digamos que estejam abaixo de 75% de biodisponibilidade oral. E então, quando pressionamos a tecla Tab, isso filtrou esses compostos. Eles foram filtrados. 20 compostos estão ocultos, esses 20 compostos aqui. Agora, para o modelo Base 1, vamos definir isso para, digamos, 8,1. E, novamente, ele filtrou mais alguns compostos, desta vez cerca de 230. Para o risco ADMET, quanto menor o valor, melhor. E você vê, atingimos o valor limite de 0,9 para muitos desses. Então, vamos usar o valor 1 aqui. Isso filtra para cerca de 17 moléculas restantes. Então, talvez possamos aumentar um pouco se formos para 2. Agora temos 95 compostos restantes. E então, para o risco BBB, vamos definir como 1. E agora temos 73 compostos que poderíamos selecionar para uma otimização adicional. Aqui, talvez você queira revisar essa lista com seu químico e ver quais eles acham que podem sintetizar. Depois você sintetizaria esses compostos e então melhoraria seu modelo QSAR. Assim, você obtém os valores de PIC 50 a partir disso. Altere o modelo. Então, faça mais uma rodada de design de fármacos com inteligência artificial. Você também pode querer modificar o filtro de similaridade a fármacos para descartar quaisquer compostos gerados que simplesmente pareçam pouco semelhantes a fármacos. Talvez eles sejam impossíveis de sintetizar. Talvez você não goste demais de um halogênio aqui, então você poderia eliminar compostos com, por exemplo, 2 cloros ou 2 bromos, ou um cloro e um bromo, etc. É um processo iterativo e é importante conversar com o químico e obter o feedback dele sobre o que é sintetizável. Então você pode modificar as entradas do AIDD para ser mais seletivo sobre quais acertos são obtidos. Antes de terminarmos este vídeo, gostaria apenas de discutir alguns dos arquivos de saída que são colocados na pasta. Então, o primeiro é o arquivo aiddrun.log. E este contém a configuração, ou seja, suas funções, objetivo, os valores de limitação, se você está minimizando ou maximizando aquela propriedade. Também lista suas penalidades para fora do escopo, então o modelo padrão é 10. Isso foi aplicado ao modelo base 1IC50 para previsões fora do escopo, dependentes de pH, etc. Também lista sua consulta de esqueleto, depois o arquivo para o arquivo de consulta. Então, esta é a pasta de propriedades semelhantes a fármacos aqui, nosso arquivo. As transformações que foram usadas, as gerações, e então cada número de moléculas por geração, e depois o número de novas moléculas adicionadas ao conjunto. Também há arquivos aqui para resultados intermediários. Então, vamos dar uma olhada rapidamente em um deles. Então, isso é na iteração final. Vai conter os SMILES, o ID, em qual geração aquela molécula específica foi criada e o número de reações para chegar a isso. Todas as funções objetivas para cada um destes e então as reações aqui. Então esta é uma lista das transformações que foram aplicadas para criar essa molécula.
E essas transformações estão listadas neste arquivo de transformações moleculares, para que você possa voltar e entender quais transformações foram usadas para criar aquela molécula específica. E elas estão listadas aqui. Obrigado por assistir. E se você tiver alguma dúvida, por favor, me envie um e-mail. Se cuide e até a próxima. Tchau, tchau.